Boa noite, pessoal do Fórum Baiano de Pessoas Cegas e Baixa Visão. Sou Edmundo Xavier, da Coordenação de Articulação. Estamos aqui com mais uma roda de conversa, hoje falando sobre o Fórum, o papel do Fórum, sua importância, e trouxemos dois ex-coordenadores e o atual coordenador do Fórum para falar com a gente. Sem mais demoras, vou passar a palavra para Reinaldo Maia. Você tem 20 minutos para fazer a sua explanação. Boa noite para todos e todas. Quero cumprimentar o mediador Edmundo Xavier. Sou Reinaldo Maia. Eu sou formado em pedagogia e sou funcionário público. E começamos o fórum. O fórum começou, eu fui o primeiro coordenador geral do fórum, e o fórum começou de uma reunião que a gente fez lá da Jornada Esportiva de Jequié. Eu dei a ideia de criar um grupo de pessoas com deficiência visual para ser um movimento de cegos do estado da Bahia, e criamos um movimento de cegos do estado da Bahia. Na primeira reunião, o Evangelho deu a ideia de que seria melhor colocar o nome de Fórum Baiano de Cegos. Foi aprovado e assim criou o Fórum Baiano de Cegos. Eu fui o primeiro coordenador. Antônio Carlos foi o Antônio Carlos Queiroz, que foi o vice-coordenador, e Jequié foi a primeira sede do fórum. A minha primeira coordenação, Jequié foi a primeira sede do fórum. Ali nós fizemos as reuniões que fazíamos em Jequié, depois fizemos em algumas cidades da Bahia, e nós tínhamos o propósito de que o fórum seria um equipamento de integração da pessoa com deficiência no estado da Bahia, né? Para que as pessoas pudessem dali fazer do fórum um ponto de discussão, de interação, de que todos pudessem ter, através desse fórum, um meio de conhecer novas pessoas, né? Fazer novos amigos, de discutir os problemas ligados à pessoa com deficiência, e trazer também para a gente as novidades, né? Dentro do que é ligado às pessoas com deficiências visuais. A finalidade do fórum era essa. Trabalhamos bastante dentro desse propósito para que o fórum tornasse essa ferramenta que é hoje, né? Só que quando a gente começou a sair, porque nós tínhamos um lema, né? De fazer os encontros das pessoas com deficiência com hospedagem, né? Para todo mundo, hospedagem para os visitantes. Nós primeiro nós ficamos com 20 pessoas, né? Passamos com 20 pessoas, que eram os que estavam já preparados para, né, para viajar. Nós tínhamos 20 vagas para as pessoas que quisessem viajar gratuitamente. E a gente fazia as viagens nas cidades e preparava tudo, e também preparava a recepção para 20 pessoas, né? O apoio logístico dessas pessoas, todo o apoio logístico para que ele tivesse nos dias do fórum essa hospitalidade. E assim fomos, né? Seguimos uma boa parte da nossa caminhada com esse propósito. O fórum teve encontros em algumas cidades da Bahia. Nós tínhamos alguns coordenadores que faziam parte do fórum, inclusive José foi um dos primeiros também que fez parte do fórum da coordenação. E a gente chegou a fazer festas, né? De fim de ano, teve aquela integração de fim de ano no Jequié, um almoço, uma festa muito boa, um encerramento do fim de ano, foi muito bom. O fórum teve, no meu tempo de coordenador, uma divulgação muito forte no estado da Bahia. E a gente conseguiu, naquela época,
patrocínio, né, para que a gente pudesse ter as despesas, né, do fórum cobertas por esses amigos que nos ajudavam. Elegemos, na época, nós queríamos que o fórum tivesse um apoio político para que a gente pudesse atingir também projetos do Estado, né? Quer dizer, a gente não tinha ainda, não tinha estrutura de associação, não tinha CNPJ, mas a gente fazia, a gente traçou um plano de fazer os projetos e alguma associação. Por exemplo, o projeto Santana de Jesus, fazíamos lá, o fórum buscava os recursos e a ASDEB assumia, administrava os recursos. O projeto era esse, né? Um projeto lá em Jiquié, buscar os recursos e a gente fazia com os recursos, a GES planejava os recursos, administrava. Aí conseguimos, arrumamos um deputado para nos apoiar nessa caminhada. O deputado Ângelo Almeida abraçou a causa com a gente, trabalhou, a gente fez um trabalho com ele muito bom, e ele chegou até também, bancou algumas festas do fórum. Depois ele se zangou por questões de, sei lá, teve uma pessoa de fora aí que começou a criar uma situação, e ele se zangou e rompeu com a pessoa com deficiência. O fórum também saiu da parte política. E eu me zanguei com isso também, e disse que enquanto eu fosse coordenador, eu não colocaria mais política dentro do fórum, porque a gente se decepcionou, né? O nosso projeto que a gente tinha para que desse certo, esse projeto de trazer alguma emenda, né, para a gente fazer projetos dentro das cidades e associações, a partir dali não ia dar certo mais com aquelas ideias nossas. Então a gente continuou, né, na luta, nos trabalhos, levando o nome do fórum para a Bahia, né, convidando pessoas para fazer parte desse trabalho. E a gente terminou praticamente esses 5 anos que eu passei no fórum. 5 anos eu já achava que, né, já estava cansado, assim. Tá bom de ter outras pessoas, né? Pessoas novas no fórum para poder inovar, buscar gente diferente. Eu propus que o fórum fizesse uma reunião, uma nova eleição, para eleger novas coordenações. Depois ainda relutou que não, que para que eu pudesse continuar mais, digo não. 5 anos já está bom demais, já passei tempo suficiente, está na hora de a gente buscar fazer acontecer outras coordenações. Fizemos uma reunião, né? E nós elegemos o outro coordenador, que foi João, né? Aí João já teve como coordenador o José como vice, e naquele momento eu me despedi como coordenador, fiquei só para ajudar. Então, para mim, o fórum foi um grande aprendizado, uma grande ferramenta que a gente poderia, né? A gente teve a oportunidade de trazer pessoas novas para dentro do fórum, pessoas da Bahia. A gente pôde conhecer novas pessoas. E eu tinha certeza que o fórum nunca poderia acabar por conta disso. Por conta de que era uma ferramenta muito grande, né? Que a gente poderia unir a Bahia através, né? Através de um grupo que pudesse trazer as pessoas com deficiência uma integração muito maior. Fico feliz em ver o fórum hoje aí como está. O fórum não acabou, o fórum continua ativo, cada vez melhor, com coordenadores aí sempre prestando bons serviços. E orgulho disso, por ter sido o primeiro coordenador
e me orgulho também de ver os que assumiram após mim também fizeram o seu trabalho também, na medida do possível, e a gente fica, como diria, contemplado, né? Quando a gente vê o fórum aí, como está aí hoje aí, com essa grandeza de que as pessoas realmente podem cada vez mais trazer a Bahia para perto de nós, trazer os colegas com deficiência, trazer os problemas para a gente poder ajudar a resolver, as políticas de pessoas com deficiência também ajudar na divulgação, né? Se as pessoas do fórum se unissem num propósito de buscar melhorias para si e fosse realmente a luta, todo mundo junto para reuniões, para fazer a coisa acontecer, eu tenho certeza que esse fórum teria muita coisa para se ganhar, para se conseguir através da luta das pessoas desse fórum. Que tem muita gente valorosa, muita gente que tem caminhada, né? Caminhada dentro do movimento. E o fórum também tem é um fórum que tem gente de todos os níveis. É uma coisa eclética, fantástica. Né? Então, e todo mundo pronto para dar sua contribuição. O importante é isso. Você não vê no fórum alguém que se negue. Quando alguém sabe que você pergunta, logo alguém se prontifica a dar quando tem informação para dar. Então, isso chama-se interação, isso chama-se uma integração entre as pessoas com deficiência e o fórum. Essa é a minha primeira minha informação que eu tenho do fórum, na criação do fórum, e já coloco à disposição do mediador para que eu possa chamar outra pessoa. Obrigado aí. Obrigado, Maia. Vamos seguir sem demora para o próximo. A próxima pessoa a falar, que é João Edson. A palavra é sua, querido. Fique à vontade. 20 minutos. Boa noite, Edmundo. Quero cumprimentar Edmundo e os demais, para todos os presentes. Eu acho que é um momento importante onde a gente está socializando, né, a história do fórum com todos os membros, novos membros do fórum. Eu fui coordenador do fórum por 2 anos, exatamente no período da pandemia. No primeiro ano que fui eleito coordenador, José foi meu vice-coordenador, nós discutimos a elaboração do regimento interno do fórum. Então, a gente trabalhou 1 ano, fizemos vários encontros em Santo Antônio de Jesus para elaborar o regimento do fórum. Fizemos o regimento, estávamos com o primeiro encontro marcado para o ano seguinte, que foi justamente quando a pandemia chegou, né, e nós ficamos sem poder fazer nenhum tipo de ação que reunisse pessoas. Então, eu peguei um momento crítico como coordenador do fórum, justamente por conta do período da pandemia. Que a minha ideia, na verdade, e a ideia de Maia, a intenção de Maia, desculpa, e de todo mundo que assume uma posição de coordenação de fórum como esse, um fórum bastante eclético, né, com pessoas de diversas regiões do estado da Bahia, com diversos níveis de formação. Na verdade, no meu entendimento, é formar lideranças. E o meu pensamento, na verdade, quando eu assumi o fórum, era justamente estar formando essas lideranças nos municípios. Porque, queira ou não, é aí nos municípios onde vocês estão que as coisas acontecem ou não. E se a gente não tiver politizado no sentido de buscar nos seus direitos, saber nos seus direitos e correr atrás desses direitos, né,
o tempo passa e quando a gente vê, a gente já ficou para trás, né? E esse era um dos meus objetivos, exatamente além dos encontros anuais, né? Mas que a gente pudesse estar fazendo encontros municipais, territoriais, enfim, para que a gente trouxesse o poder público no sentido dos municípios, do estado, enfim, para, na verdade, buscar e garantir, né, os direitos das pessoas com deficiência visual, com baixa visão, cegueira e baixa visão, nos municípios, porque às vezes a gente critica muito o Estado, mas tudo acontece primeiro nos municípios. Uma pessoa, para ir para um colégio do Estado, passa primeiro pelo colégio municipal, para, passa pelo ensino do primeiro ao quinto ano, passa do sexto ao nono ano, para depois ir para o ensino médio. Então, se você não tem esse percurso até chegar ao ensino médio, você não vai nunca para a escola do Estado. Então, o Estado tem suas dificuldades também de cumprir com o que estabelece a política de garantia de direitos, mas os municípios, por sua vez, a grande maioria, vê o investimento na política para a pessoa com deficiência como gasto. Então, nosso objetivo era justamente esse, de estar levando essa realidade, essa discussão, na verdade, para os municípios, tentar reunir por território. Como falei, infelizmente foi um período pandêmico, a gente ficou impedido de estar se reunindo, mas mesmo no período pandêmico a gente fez algumas reuniões online com o pessoal da área de saúde, onde a gente estava todo mundo em casa, né, todo mundo enclausurado, sem sair de casa. Nós trouxemos algumas pessoas da área de saúde para fazer alguma fala em relação à pandemia, enfim, aquele momento do coronavírus, enfim. Falar um pouco da realidade, até como forma de estar tranquilizando muita gente, né? Porque uma coisa que assustou todos nós, né? Nós tivemos a sorte de passar por uma pandemia quando muita gente não teve essa chance, perdemos muitos amigos, pessoas próximas da família, alguns até familiares, enfim. Então, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande de executar o que estava planejado por conta da dificuldade da pandemia. Quem me conhece sabe minha forma de trabalhar, eu gosto de trabalhar muito de forma articulada, envolver a sociedade civil como um todo, envolver municípios, aqui as políticas públicas só acontecem, no meu entendimento, se houver uma articulação entre todas as esferas, né, municipal, estadual e federal, enfim, envolvendo todas as instituições de ensino, seja pública, privada, o que for. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma estrutura, logicamente, né? E o fórum não tem dinheiro, o fórum depende de apoio para poder fazer os eventos. Então, como eu disse, a minha ideia, ela está fazendo justamente em todas as regiões, pelo menos a gente reunir, se não cada município, mas pelo menos um grupo de municípios daquele território, dos 27 territórios, para que a gente pudesse estar chamando os gestores para garantia de políticas públicas na nossa área em especial, né, do pessoal cego e baixa visão. Porque o que se vê hoje muito ainda são pessoas que estão nos municípios, adultas, e nunca tiveram na escola. Não é um caso só. Aqui no Fórum tem casos, mas existem muitos outros casos que eu conheço em diversos municípios. Então, o alvo seria justamente inicialmente esses municípios que eu já tinha mapeado, para justamente estar levando para os gestores, em nome do Fórum, essa demanda e que cada município assumisse a sua responsabilidade. E em cada município a gente tivesse, como disse, uma liderança. Cada membro aqui do Fórum fosse, de fato, que seja uma liderança no seu habitat, né? no seu município, onde você domina, onde você conhece as pessoas, conhece o gestor, e que a gente pudesse estar fazendo reuniões em cada município, enfim, que essas pessoas pudessem estar
buscando apoios, recursos, porque a responsabilidade do fórum, para ele dar certo ou não é só do coordenador, não é da coordenação, é de cada um de nós que compõe esse fórum. Então, o sucesso ou o insucesso do fórum não é do coordenador. Enfim, o fórum é um grupo, hoje é um grupo com mais de 100 participantes, isso é muito importante, quero parabenizar a coordenação de forma geral, né, que conseguiu trazer bastante pessoas para esse fórum. E, assim, que, na verdade, o que a gente sempre buscou foi justamente estar juntando as pessoas, não juntar por juntar, né, mas juntando de forma que se discuta a política pública, acima de tudo. Porque eu acho que, por mais digamos que menor que pareça a minha ação no meu município, ela pode fazer a diferença para mim e para quem vai chegar depois de mim. Então, a gente tem que pensar na gente, em quem vai chegar, para que a gente possa deixar o nosso legado enquanto pessoa com deficiência visual, para que as portas estejam abertas. Eu digo isso, por exemplo, eu fui o primeiro estudante cego da UNEB. Encontrei muitas dificuldades, muitas, foram muitas, não foram poucas, não. Mas, graças a Deus, eu abri portas. Quem chegou depois de mim já encontrou várias portas abertas. Então, assim, é importante que a gente, aqui no fórum, cada um tenha não só a coordenação, mas cada membro desse fórum, independente de ser coordenador, enfim, tem função no fórum, mas quem está aqui é membro do fórum, tem função sim, tem responsabilidade também. Eu acho que é importante que a gente saiba disso, tenha essa consciência da nossa responsabilidade em estar participando de um colegiado como esse, de uma grandeza gigantesca e que pode estar fazendo a diferença se a gente chamar para nós mesmos a responsabilidade de estar buscando nossos direitos, garantindo, em meu município onde eu moro, né, o meu direito à escola, a minha acessibilidade, enfim, os direitos básicos que a pessoa com deficiência, os direitos básicos que todo ser humano precisa para ter uma vida digna. Então, assim, em relação ao fórum, eu não tive muitas realizações como o Maia teve. Nós fizemos um encontro em Mangabeira, nós planejamos um encontro para justamente o mês de março, quando começou a pandemia, que ia ser o primeiro encontro, mas suspendemos por conta do decreto da pandemia e ficamos esperando a autorização das autoridades, né, em relação a autoridades sanitárias, para que a gente pudesse realizar o encontro em Mangabeira. E o encontro que, na verdade, culminou com o meu período de mandato, que foi de 2 anos. Como eu disse, a gente discutiu muito, sentou várias vezes em Santo Antônio de Jesus como já disse, para construir a minuta do fórum, o regimento do fórum. Regimento esse que foi aprovado em Mangabeira, né, em junho de 2021, gente, foi 21? 22. 21, parece, foi. 22. Então, 22, isso. Em junho de 2022, e que eu particularmente quero aqui de público agradecer em especial uma pessoa que fez de tudo para que isso acontecesse. Chama-se Chico Francisco Pereira, presidente da PAI de Mangabeira, um parceirão desse fórum, sempre foi um parceirão desse fórum, e tivemos 2 encontros em Mangabeira, porque Chico é uma grande liderança daqui do Recôncavo e um parceiro, como disse, ele abraça a nossa causa também. Chico não é cego, não tem baixa visão, mas Chico é um parceiro nosso, um parceiro de todas as horas, e ele contribuiu muito para que a gente pudesse estar fazendo aqui esses 2 encontros, né, em Mangabeira. O primeiro estava ainda sob a coordenação de Maia, o segundo foi justamente no meu período de coordenador, que eu estava justamente querendo passar para outra pessoa, não queria mais continuar na coordenação, por conta de outras demandas, e eu não ia ter tempo para me dedicar ao fórum desde já, que o meu objetivo, como já disse, é que a gente está podendo ampliar esses horizontes, né, de política pública para todo o Estado, e para isso depende de dedicação, de tempo, disponibilidade, articulação, e foi um momento pós-pandêmico que eu assumi os compromissos e acabei
não me candidatando à reeleição, e houve justamente a eleição de Jefferson, com toda a equipe que está aqui, né, e quero parabenizar, na pessoa de Jefferson, parabenizar toda a equipe, né, que faz parte do fórum, e todos aqui que eu acompanho aqui muitos áudios de pessoas bastante politizadas, dotadas de conhecimento de direitos, né, de direitos e deveres, que vocês podem fazer a diferença no momento em que vocês chamarem o fórum para os ombros de vocês, para o seu município, e promover a disseminação dessa existência do fórum, né, em todo o estado. Acho que temos aqui gente de várias regiões do estado da Bahia, do oeste, do sudoeste, do norte, enfim. Então, do Recôncavo, Baixo Sul, do Sul, Extremo Sul. Então, hoje o fórum é um fórum realmente, literalmente, baiano, porque ele tem gente de todas as regiões do estado, e é importante que cada um chame para si a responsabilidade também de que o fórum vire uma realidade, não somente aqui de forma virtual, mas que vire uma realidade no seu município, que você possa estar, através da sua liderança do seu município, buscando os direitos e convocando, quem sabe, uma assembleia desse fórum para que as coisas possam estar melhorando em cada município, que é o que a gente sempre quer. Bom, gente, em linhas gerais, é isso que eu tinha para dizer. Vão ter as perguntas certamente, se eu não souber responder, eu vou recorrer aí aos universitários. Mas é isso. Agradecer, né, a Vânia pelo convite, a toda a comissão do fórum, e me coloco à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado para vocês. Obrigado, João. E sem demoras, até porque eu sei que ele vai usar o tempo que os outros ainda deixaram. Vou passar a palavra para o atual coordenador, Jefferson Teles. Vontade, 20 minutos. Boa noite, Edmundo. Mais os acréscimos. Me ouvem bem? Bem. Na figura do Edmundo aí, eu quero agradecer aí ao convite, não só por ser coordenador geral do fórum hoje, mas por poder, né, aproveitar esse momento ímpar que o fórum vive para bater um papo sobre o que é o Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão. Né, agradecer ao João pelas palavras, ao Maia pelas palavras, e não me furtarei de começar também falando que, apesar de não estar presente diretamente na coordenação do Maia nem na coordenação do João, eu ajudei a criar esse fórum em Jequié na época, né, fiz parte da primeira reunião, vamos dizer assim, efetiva do fórum. Teve as reuniões de bastidores, mas aquela efetiva onde a gente deu nome, deu vida ao fórum, botou como sede a AGES de Jequié. E naquela época eu me lembro que eram 2 membros por cidade. Né? A gente sabia que não podia ampliar muito, mas a gente acabou, de todos os participantes que estavam ali, a gente botou 2 membros por cidade. E naquela época, uma coisa que o João fala hoje, naquela época a gente falou muito. O fórum tem que ser um braço do interior do estado. Né? Então, boa noite, gente. Boa noite. Essa é a primeira missão do fórum, eu acho, eu defendo. Que o fórum, quando a gente senta e discute o Fórum Baiano de Pessoas Cegas com Baixa Visão, tem que ter a perspectiva do interior, mesmo que a coordenação geral seja da capital, mas a perspectiva de falar em nome do fórum, isso naquela época, hoje mudou até muita coisa, era na perspectiva do interior, porque a capital era bem servida. Na época era conselheiro estadual da pessoa com deficiência. Né? Na época eu era diretor da Associação Baiana de Cegos. O Josiel, que era de Santo Antônio de Jesus, também era da coordenação estadual da pessoa com deficiência. Então, a maioria dos deficientes era da capital. Né? Então, a primeira vertente foi, primeiro, trazer o pessoal do interior para discutir as políticas públicas de fato, né? E o fórum em se engajar dentro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí eu abro aspas muito grande, porque a gente pode até dizer assim, temos que deixar de fora as associações. E não é o papel do fórum, e às vezes muita gente me pergunta, por que as instituições
elas não fazem parte do fórum, porque o papel não é o fórum ser uma instituição. O papel do fórum é ter essa liberdade de interagir com as instituições. Por exemplo, dentro do fórum nós temos a Associação Baiana de Cegos, nós temos a AGES, nós temos Santo Antônio de Jesus, nós temos Feira de Santana, que são representados por Jequié, Vitória da Conquista, né, que são representados, e outros são representados por presidentes de instituições ou diretores de instituições. Então não era o papel que o fórum fosse um braço das instituições pura e meramente para fazer aquela articulação entre as instituições e vamos elevar as instituições. Era para fazer o papel inverso. Era para a gente desencavar mesmo as pessoas com deficiência, como o João falou, nos maiores recantos desse nosso estado, do interior do estado. E a gente tentar ajudar as instituições a fazer aquele papel que, infelizmente, por ser instituição e às vezes recebe verba pública de município, recebe verba pública de estado, se sente amarrado. Então, o fórum, ele tem esse poder de voz, pode não ter esse poder de voto. Ele não representa hoje diretamente o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, mas tem seus representantes dentro do fórum. Mas ele não pode chegar lá e ir lá e votar um projeto, ir lá e votar uma ação dentro do conselho, mas ele tem os representantes que são do fórum que representam o conselho, né? E essa demanda, mais uma coisa que eu acho que o João fala que é importante, é que o fórum não se restringe a 8 membros. O fórum não é Jefferson, o fórum não foi Maia, o fórum não foi João, né? Nós somos talvez aquelas pessoas que botam a cara para bater, junto com todos os nossos coordenadores, mas o fórum são vocês, interior do estado, capital, né? E aonde a gente não consegue chegar, essa demanda tem que vir, mas não só a demanda. Tem que vir a demanda, tem que vir a disponibilidade para a luta. Então, o fórum, ele, na minha concepção, naquela época, quando conversou eu, Maia, conversou Josiel, conversou Marco Lobo e muitos outros lá, Silvio de Itaberaba, entre outros, era nesse perfil, de trazer um fórum onde você pudesse reunir, de fato, todo um estado, para a gente dizer assim, ó, nós existimos, nós somos pessoas com deficiência que temos uma articulação e podemos estar na rua a qualquer momento nessas articulações, dentro das nossas instituições, dentro do governo do estado, dentro das prefeituras. E aí o fórum surgiu com essa característica, assim, muito bem falado por Maia. Não é fácil, primeiro, unir pessoas com o desprendimento de servir. Eu não digo trabalhar, porque trabalhar, nós trabalhamos na nossa vida privada, nós trabalhamos nas nossas instituições, por algum interesse ou outro, nós trabalhamos no movimento, mas o fórum que não tem CNPJ, o fórum que não tem relevância para os políticos, relevância política o fórum tem, mas relevâncias para os políticos, a não ser em época de eleição, a gente não tem um poder de decisão junto aos órgãos públicos. A gente tem poder de voz, a gente tem poder de articular, mas não de decidir. Então, para muitos, não estar nesse fórum, às vezes, é renegado para segundo, para terceiro plano. Então, assim, é uma dificuldade muito grande a gente fazer as coisas, né? Depois veio o período que o João ficou, que eu também eu abro um parêntese muito grande, porque não foi fácil, né? O fórum passar por uma reestruturação em cima de uma pandemia, né? Nós chegamos a ter 29 membros dentro do fórum, né? Então, dos 20 do primeiro momento que a gente começou, e em 6 anos depois, né, que o Maia ficou 5, depois teve o primeiro ano do João com 29 pessoas, a gente ainda tinha um problema sério dentro do fórum baiano, que era a participação da sociedade, que era a participação das pessoas com deficiência, as pessoas cegas e com baixa visão. Continuava tendo Maia, Josiel, João Edson, às vezes Jefferson, às vezes Silvia, às vezes Everaldo, às vezes Gonçala. Gonçala era da coordenação, então Gonçala sempre. Então, assim,
Porque eram as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas e buscando para as mesmas pessoas, né? Então, quando veio Mangabeira na proposta de eu ir para o fórum, o que é engraçado, eu não estava programado para ir, eu não tinha pretensão nenhuma de assumir a coordenação do fórum, mas eu recebi uma ligação do companheiro Maia, primeiro me sondando se eu tinha interesse, se eu iria para a reunião do fórum no dia 4 de junho. Eu, a princípio, disse a ele que eu não tinha interesse, e aí foi quando ele me disse: Jefferson, conversei com o João não quer ficar mais, e precisamos de alguém que tenha um fôlego para tocar o trabalho do fórum, porque eu vejo a hora do fórum acabar. Né? De, pô, mas Maia, é complicado você fazer. Não, mas a gente, claro que você não tem unanimidade, eu acho que quando tiver unanimidade aí eu tenho que repensar se eu quero estar em algum lugar que tenha unanimidade. A divergência ela é salutar, mas eu disse a ele, ó, eu posso fazer do meu jeito? Ele falou, ó, a gente vai escolher você, mas é você que vai fazer suas articulações, vai montar a sua equipe. E naquele momento a primeira coisa que eu disse, eu não quero chapa. Não toparam, conversei também com o João na ida daqui para lá, a gente conversou muito, conversou antes até de eu viajar. Fizemos a articulação, eu assumi a coordenação do fórum, e o primeiro passo foi querer que as pessoas se indicassem, querer que as pessoas participassem. Olha o que eu estava falando antes, o fórum ele tinha que ter pessoas que estivessem dispostas a servir. Né? E é nesse ponto que eu quero chegar para falar dessa coordenação que hoje é o fórum. É uma coordenação que aumentou, vou dar o número exato, mas aumentou de 129 pessoas para 160, 159 para ser mais exato. Até passou mais um pouquinho, a Vânia ela é muito mais atenta a isso que eu. Hoje nós temos 148 pessoas dentro daquele grupo do Fórum Baiano de pessoas cegas e com baixa visão. Mas olha o que melhorou. Melhorou que a gente fez uma força-tarefa para encontrar essas pessoas, para trazer essas pessoas para o grupo. A gente sabe que não é o ideal, que um grupo de WhatsApp às vezes tem muita divergência, mas assim, ó, o primeiro passo a gente deu, e com o passo vem uma outra responsabilidade. Como ajudar de fato a servir essas pessoas? Né? E as questões são inúmeras. E eu sei que muita gente aí tem dúvidas em relação ao fórum, tem ideias contrárias ao que de fato é o fórum, por isso até que essa primeira roda de conversa é para falar um pouquinho de fato do histórico do fórum, do que é o fórum. Né? Continuamos dizendo, o fórum não consegue hoje tirar do bolso R$1 e dizer assim, ó, vamos fazer isso e com eficácia. A gente depende de instituições, indiretas ou diretamente ligadas ao fórum, para que a gente faça articulações com o governo, faça articulações com prefeituras, para que as realizações dos eventos do fórum sejam lá. Mas, em compensação, pelo nosso ativismo político, a gente consegue muita coisa. A gente consegue discutir alguns tipos de políticas públicas. A gente fez uma carta aberta enquanto Fórum Baiano de Pessoas Cegas encaminhou isso para o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Isso foi amplamente discutido dentro do Conselho. A gente encaminhou uma carta aberta para o secretário de governo do estado da Bahia sobre uma demanda que é cara aos nossos olhos a respeito da efetividade da superintendência dos direitos das pessoas com deficiência no estado, que para a gente, enquanto fórum de pessoas cegas e baixa visão, é inoperante. Então a gente consegue fazer essas articulações e por esse respaldo que nós temos de ser militantes do fórum, por ter esse respaldo de ter ampliado a quantidade de membros no fórum, o fórum hoje, ou vou botar o ano passado, conseguiu de forma, vou dizer assim, exemplar, fazer um evento que deu 137 pessoas ligadas diretamente ao Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão. Fora os convidados, fora os agregados que não se registraram. A gente está fazendo uma conta assim por alto que, claro, quem estava na organização, o Edmundo pode falar melhor, a Vânia pode falar melhor,
né, as pessoas que estavam na organização, principalmente na articulação política, pode falar que o número talvez tenha sido muito maior. Mas daquelas pessoas que se cadastraram, que pegaram a pastinha, mais o pessoal da coordenação, mais os convidados, assessor lá do secretário, o pessoal que veio para falar, aquela mesa maravilhosa. Então, assim, o número foi muito maior. Então, isso é um ponto positivo, que quando a gente se une, quando a gente está em um projeto comum, o fórum acontece, né? As dificuldades que a gente tem hoje, continuamos tendo em um número menor, mas continuamos tendo a dificuldade de atingir todo mundo. Porque, como o João disse, o fórum não é Jefferson Lisboa Teles, coordenador geral. O fórum não é as outras coordenações. Tanto é que na nossa coordenação nós não tratamos de coordenação e vice-coordenador. Tem o status de coordenação e vice-coordenação na coordenação geral, que é eu e a Rita, mas todos os outros coordenadores são tratados de formas iguais. Então são coordenadores do fórum. Não tem o coordenador titular e o coordenador suplente. Pode ter regimentalmente, mas internamente, e aí eu cito muito. Muitas das coisas você vê, e eu vou abrir esse parêntese, desculpa aí, meu amigo Edmundo, que é o titular da pasta, mas quem resolve é Vânia. E a gente não tem esse milindre quanto a isso. Porque o interessante é que a coisa no fórum aconteça, mas falta o outro lado da história. Falta que vocês, membros do fórum, também se sintam fórum. Também se sintam falando em nome do fórum na cidade de vocês. Por quê? Porque Jefferson não consegue. Eu não consigo estar em Santo Antônio de Jesus, eu não consigo estar em Rio do Pires ao bel prazer. Eu não consigo estar em Feira de Santana ao bel prazer. Tem 6 membros hoje, vai aumentar para 7, beleza. Mas eu preciso que a demanda chegue, mas também chegue assim, ó, Jefferson. Conversei com o secretário, posso falar aqui em nome do fórum? Pode. É fórum, a gente precisa interagir com esses públicos para que o fórum cada vez mais ele cresça. Vou dar um outro exemplo claro. Eu estava em São Paulo no campeonato de xadrez e de repente uma pessoa fez: você está sabendo do movimento que está lá na Bahia? Vai ter até um encontro, né? Já está lá escrito, quase 100 pessoas. Eu fiquei sabendo, é muito interessante. Você está sabendo? Encontro. Tem uma lá não estava sabendo de nada. Encontro. Ele fez, encontro do fórum. Não sei o que. Pô, você não sabe nada? Eu digo, sei, pô, eu sou coordenador geral. Não, mas quem tá resolvendo lá é uma moça lá chamada Vânia. Pô, não, ela que resolve mesmo. Eu nem tô na comissão que tá resolvendo. Então, assim, pra você ver o quão o fórum ele tem dado saltos de qualidade. Começou lá atrás com o Maia e tem dado salto de qualidade. Mas eu ainda acho que o trabalho que é feito boca a boca, que o trabalho de divulgação, o trabalho que faz de pegar um link, mandar para vocês, de participar de uma roda de conversa, faz toda a diferença. Mas não é só isso. Eu acho que já está na hora, e a gente tem planejado para isso, para a gente fazer um trabalho que agora tem que ser para incomodar. É ano eleitoral. Uma das coisas que eu acho assim, que muita gente até na época criticou, e eu defendo isso com unhas e dentes, é que, claro, o fórum ele tem que ser tecnicamente apolítico. Ele tem que falar de política, mas não pode se denominar de uma tendência partidária. Não importa o que Jefferson seja politicamente, se de direita, se de esquerda, se do centro-direita. Porque nós representamos um Estado que tem todos os segmentos políticos, todas as bandeiras políticas, abraça uma prefeitura do Estado da Bahia. Você tem 5 minutos, viu? Beleza, tô até acabando. Mas, em compensação, a gente defendeu o ano passado que se tiver um candidato com deficiência, e de preferência com deficiência visual, mas tiver um candidato com deficiência, que o fórum deve abraçar esse candidato. E deve abrir um espaço que a mídia não abre. Para quê? Não é para que o fórum vote nesse candidato. É porque ele tem o poder de falar, para que a gente tenha, de fato, representatividade nas câmaras de deputados,
nas câmaras de vereadores. Abrimos ano passado para 4 candidatas com deficiência visual e uma deficiência física. Infelizmente, nenhuma ganhou. Pretendemos, sim, abrir de novo. A gente sabe que é um trabalho maior, porque nas cidades vão ter muito mais candidatos com deficiência a vereador, mas iremos sim abrir, porque esse é o papel do fórum. O papel do fórum não é só a gente discutir porque o passe livre não está funcionando, mas é discutir que tem sessão de pessoas cegas e com baixa visão nas câmaras de vereadores, onde faz a lei do meu município, do meu estado, nas câmaras de deputados, estaduais e federais. Então, assim, em resumo, é uma ação positivista do fórum, independente se seja de partido de direita, de esquerda, de centro, ideologia política. O que a gente vetou e vou continuar vetando, enquanto coordenador, é principalmente essa questão de que eu posso falar de mim enquanto candidato ou posso pedir para que outra pessoa fale de mim enquanto candidato. A vereador, por exemplo. Mas eu não posso defender a bandeira do prefeito dentro do fórum, porque eu não estou abrindo espaço para que o prefeito da cidade A, B, C ou D, de partido político A, B, C ou D, venha falar. Eu estou defendendo a bandeira de uma candidatura de uma pessoa com deficiência. Mas se esse prefeito for uma pessoa com deficiência, vai ter total liberdade de falar no nosso meio. Mas, abrindo essa aspas de novo, o fórum ele vai e sempre vai apoiar ações positivistas e ações políticas positivas de pessoas com deficiência, que não está mais no momento da gente esperar que alguém que não é do segmento fale por nós enquanto pessoas cegas e com baixa visão. Né? E no mais, também agradecer, avisando já de antemão a todo mundo, né? Eu me reservei e me reservo ainda ao direito, dentro da minha coordenação, de a gente não tocar no assunto de sucessão. Né? A gente bate um papo internamente, mas nada assim ainda oficial. Ainda temos praticamente quase um ano para trabalhar o fórum, que é um mandato de 2 anos. Né? E no momento oportuno, saibam que vai ser aberta de novo eleições para coordenar o fórum. E as pessoas têm que estar se sentindo preparadas para também coordenar esse fórum. Né? Vai que tem alguém que tem uma ideia boa, que tem uma vontade boa, que não quer chegar para a coordenação e dizer assim, eu quero ajudar, mas eu quero fazer do meu jeito. Vai que dá uma de Jefferson, se eu quero fazer do meu jeito, fiz, deu certo. Vai que a outra pessoa tem essa mesma ideia. Então, assim, sempre o fórum vai estar à disposição. Eu acho que é salutar esse processo, mas tendo a consciência de que o fórum não se restringe a 8 pessoas. O fórum é uma responsabilidade muito grande para que nós, pessoas cegas e com baixa visão, possamos ajudar amigos e entes queridos, amigos que não são conhecidos nossos, mas são do segmento, que a sociedade acha que todo cego se conhece. Então, para que essa pessoa no interior do estado ou num bairro aqui da capital que não tem acesso à informação, à cultura, ao esporte e lazer, que isso chegue nela. Então precisamos de pessoas abnegadas para nos ajudar a fazer durante esse término de mandato, mas também fazer com que o fórum, como o Maia me pediu para fazer, o João me pediu para fazer, não acabe. No mais, agradecer aí a presença de todos e fico aqui à disposição de todos vocês. Obrigado, Jefferson. Jefferson passou exatamente 20 segundos do tempo, mas tudo bem. Agora vamos às perguntas. Eu vi aqui Celi Silva e Adailton. Me ajudem aí, viu? Porque se vocês viram mais alguém. Por hora, Edmundo, só está levantada a mão de Adailton, mas realmente levantou Adailton, Vanúzia também em um determinado momento. Celi também foi. Foram essas 3 pessoas. Bom, então Celi, depois Adailton, depois Vanúzia. Eu acho que a Celi caiu. Tá, Adailton.
Oi? Você nos ouve? Tô ouvindo, Pronto. estão me ouvindo? É você, Sim, querido. sim. Um abraço a todos e a todas. É o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu posso até estar fugindo do assunto que eu peguei pela metade, que eu fui tomar café e voltei, vim participar. Por exemplo, falando de política, eu vou citar até nomes, né? Eu espero que, né, no caso, as pessoas que forem nos representar nas câmaras municipais, né, esse ano, que quando ganhar, realmente represente a gente. Por que que eu estou dizendo isso? Que a gente precisa de atendimento na área da saúde, a educação ainda precisa melhorar. Um outro exemplo que eu vou falar, lá em Brasília, na eleição, quando o Bolsonaro ganhou um deficiente visual chamado Felipe Rigoni. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Mas só que esse rapazinho, ele não fez nada por nós, só ganhou mesmo para ficar lá ganhando dinheiro, e eu não vi projeto nenhum dele em relação a nós aqui, né? Que o deputado ou senador, no caso o senador, ele representa o Estado, né? Então o que é que ele tem que buscar? Melhorias, verbas para o Estado. Era bom que se tivesse até, se fosse possível, uma pessoa candidata nas próximas eleições para o Senado, para nos representar também, porque toda classe tem uma, duas, três, quatro pessoas representando. Já nós, pessoas com deficiência visual, e eu até fico cismado quando entra uma pessoa. Aí eu já tive exemplo como aquele, não que eu esteja aqui julgando que ninguém vai fazer nada, entendeu? Mas a gente precisa de representantes. A exemplo, se a gente pudesse aqui tirar o presidente da Gerba, seu Roberto, meu Deus, que eu esqueci, Roberto Carleto, que é o dono das empresas de ônibus e é presidente da Gerba, ele para a gente não representa em nada. Por quê? Porque ele dá passagem quando ele quiser e bem entender, então tem que ter pessoas lá dentro para brigar mesmo, dizer, não, isso aqui está errado, o deficiente visual tem que viajar no ônibus que tiver aí. Ah, que não pode esse, que é com ar-condicionado, aquilo, entendeu, gente? Obrigado, Adailton. Algum dos senhores quer É comentar? Eu gostaria só de fazer esclarecer a situação. O Felipe Rigoni, ele foi deputado federal, Adailton, pelo estado do Espírito Santo. Ele não se reelegeu na última eleição, realmente ele não nos representou lá em Brasília, não soube nenhum projeto na Câmara de autoria dele, nenhuma indicação sequer, mas ele não se reelegeu. E assim, a questão do ônibus que se comenta, eu acho um absurdo. Eu acho que a passagem tem que ser garantida para o próximo horário que tiver, não tem essa coisa de estar as empresas querem embarcar as pessoas só porque são passes em ônibus comercial sem ar-condicionado, sem nada, né? Isso é uma coisa, até um ato desumano, eu entendo por essa linha, né? E a passagem está ali, mas não é a gentileza da empresa, né? O Estado dá uma compensação às empresas por conta dos passes, tanto de idosos como de pessoas com deficiência. Era isso. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Na verdade, essa coisa do ônibus convencional, comercial, o executivo, está no decreto. No decreto não, está na portaria. Mas a lei diz que você tem que ser embarcado no ônibus que tiver disponível. Exatamente. A lei diz isso. E se vocês chegam lá na rodoviária e eles impõem que quer colocar só no ônibus que tiver ônibus comercial, procura a Gerba, o posto da Gerba na rodoviária e faz a denúncia. Na hora lá. E uma coisa, Mas Ed, será que resolve? Resolve. E uma Com coisa- certeza resolve. E uma coisa, Eu Ed, não acredito muito não, viu? Resolve. Porque Com certeza resolve. pela prática era para ser assim, como você explicou. Mas, infelizmente, nesse país, quem manda é os empresários. mas Pode dar queixa lá na hora que resolve. Com certeza. o Adailton, até lhe ajudando e respondendo se realmente resolve. Sim. O ano passado, essa foi uma das demandas nossa, enquanto coordenação do fórum,
E uma das coisas que a própria Gerba nos informa, e pasmem os senhores, é que não existe denúncia. Não existe denúncia. Então Exatamente. assim, eu vou partir de um ponto. O não já tem. O órgão fiscalizador das empresas, apesar que você falou do presidente do Roberto lá, os órgãos fiscalizador das empresas na Bahia é a Gerba. Pronto. A gente entrou em contato com a ouvidoria da Gerba, não tem denúncia. Então o que é que se faz? Faz a denúncia, protocola, guarda o protocolo. Porque no momento que esse pessoal disser que não tem denúncia, algumas pessoas até, na época que foi levantada a questão da Gerba, mandaram as denúncias pra gente. Protocolada. A gente fala, como é que não tem denúncia se tem protocolo? Alguma coisa de errado tem, Por então. quê? Porque a grande maioria faz o que, Adailton? Simplesmente se cala. Não vai atrás. E aí fica difícil. E aí, As coisas pra gente não caem do céu. e aí o segundo ponto é que depois da denúncia, vamos lá, a gente consegue protocolar uma audiência e a grande maioria não vai. Não É atua. complicado. Então, assim, ó, o trabalho que foi feito, eu vou dar um exemplo claro. Ó. Por que os idosos conseguem meia passagem quando os ônibus estão lotados? Eles têm direito a não sei quantas lá passagens, são 2. E das segunda em diante é meia. E a gente nunca tentou isso. Por quê? Por que o grupo LGBTQIA+, consegue as Isso. coisas e a gente nunca conseguiu isso? Porque assim, ó, além de fazer a denúncia, eles estão como soldados no quartel para toda a obra. Porque se for um grupo, por exemplo, tivemos uma reunião na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, foi um público grande. Depois, e cadê? O passe livre intermunicipal só saiu porque começou um movimento lá em Ilhéus de fechar a rodovia, foi Ilhéus ou foi Itabuna? De fechar a rodovia e começamos a ser ouvidos. E quando trouxe para cá, a gente teve um embate dentro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e dizia assim, ó, o projeto tá lá empacado há 10 anos, o projeto tá lá empacado, depende do chefe da Casa Civil. E a gente batendo o pé firme, até que o movimento foi para a Assembleia. E a coisa começou a fluir. Então, assim, não é só um trabalho. Tem o trabalho da denúncia, tem o trabalho da multa, tem o trabalho do Ministério Público, mas tem o nosso trabalho. Nós precisamos agir. Mesmo que... eu posso ir no próximo. Não, eu não posso ir no próximo. Ó, cadê aqui a agência da Gerba? Chega lá, meu velho, eu quero prestar uma queixa aqui, que o ônibus tal não tá me deixando entrar, porque diz que só tem no mês que vem o transporte. E aí você faz isso e eles são obrigados a atuar. Então esse o ponto. Ok. A outra pessoa é Celi. Ela tá aqui. Eu acho que ela voltou. Celi, você ainda quer falar? Acho que ela não tá conseguindo abrir o microfone. Celi, você nos ouve? Celi? Na verdade, Ed, Célio. Célio. Célio Silva. É Célio, é? Célio, tá. Então, Célio, O microfone dele tá aberto. Célio, você tá ouvindo? Boa noite. Pronto. Boa noite. Fique à vontade. Então, eu entrei no grupo Fórum Baiano de Cegos o ano passado, a convite da Vânia, e eu tô gostando do grupo. Só que às vezes eu fico em dúvida, tipo, o que pode colocar, o que não pode. Às vezes eu tenho algum vídeo de algum grupo que eu participo que tem a ver com a gente, né? Só que eu fico em dúvida se coloca lá ou não, coisas desse tipo. Aí é por isso que eu não tenho participado muito, que eu fico em dúvida ainda do que colocar, do que não colocar. É sobre isso. Mas é muito bom o grupo e eu espero que cresça cada vez mais.
E eu acho que aqui na Bahia tem muita gente, né, que é deficiente visual, então que venha mais pessoas. E também tem pessoas que são deficientes visual de outros estados, de outros, né, que estão em outros grupos e às vezes eu não convido para o grupo porque eu não sei se pode trazer pessoas de outros estados ou não. É sobre isso que eu gostaria de falar, mas é importante o trabalho que vocês fazem e esperamos que cada vez mais cresça cada vez mais o trabalho e estão de parabéns. Obrigado, Eu sou, aqui Célio. do, eu sou daqui do interior da Bahia, aqui na região aqui da Chapada Diamantina, próxima aqui à região de Irecê. Inclusive, eu aprendi o Braille na Associação de Irecê, no Instituto de Irecê. E eu agradeço muito o pessoal aqui da região de Irecê. Nós que agradecemos a sua participação. E quanto às postagens, na dúvida, posta. Se não for condizente, a gente tira, não se preocupa não. O importante é que você participe. Pois é, Célio. Pois é, Célio, rapidinho. Em primeiro lugar, Irecê é uma cidade muito boa, também já tive uma época lá. E assim, sempre a gente tá postando, Célio, as regras. Tudo que envolva pessoa com deficiência, né? Seja ela esportiva, política, social, trabalhista, jurídica, lazer, qualquer ação que envolva pessoas com deficiência é sem restrição dentro do grupo. O que a gente pede para que seja evitado é tendências políticas partidárias, né? Questões de cunho religioso, que a gente sabe que futebol, cunho religioso e partido político dá polêmica, mas assim, muitas das coisas a gente até deixa passar, né? Pelo contexto. A gente também não vai ser rigoroso ao pé da letra, mas do mesmo jeito que as pessoas postam, a gente tem que ter o bom senso de postar aquilo que de fato seja voltado ao interesse coletivo da pessoa com deficiência. E o que é o interesse coletivo? Então, na dúvida, eu vou procurar ver se tem requisito com a participação na sociedade de pessoas cegas e com baixa visão ou de qualquer outra deficiência, né? Formulários que encaminhem para cursos, palestras, seminários, mercado de trabalho de pessoas com deficiência, né? Eu via muito, no começo tinha gente que queria postar aqui mercado de trabalho para ser motorista. Beleza. No nosso grupo, eu até achava assim, pô, como é que vai botar para ser motorista? Mas se a vaga lá é para pessoa com deficiência, não precisa necessariamente ser um cego, um deficiente visual. Tem para cadeirante, às vezes você tem um parente que é cadeirante, que pode trabalhar nessa área. Então, assim, tem que ter esse filtro, esse bom senso. E como Edmundo falou, na dúvida posta, e se não passar, vai ser cortado como por um dos coordenadores. Mas, e quanto à segunda pergunta de pessoas de fora do estado que queiram participar, das rodas de conversa é aberta. Mas do grupo do fórum não tem tanto sentido, porque a temática do grupo do fórum é o estado da Bahia, né? Então a pessoa querer vir falar lá do Espírito Santo, de São Paulo, não cairia bem, né? Mas quanto a participar das rodas de conversa é aberta. Tá, obrigado. Eu tenho, acho que Maria e depois seu Saturnino. Maria Luzinete. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Luzinete, de Axã Jacuí. Eu gostaria de saber qual foi a data de início do grupo Fórum Baiano e quais têm sido os avanços do grupo da data de início até o ano 2024. Eu iniciei a minha participação no grupo ano passado, acho que foi mais ou menos em setembro. E eu gostaria que o coordenador atual
me responder. Fique à vontade, Teles. Agora, em primeiro lugar, Luzinete, bem-vinda. Você me botou numa saia justa, porque se você for falar de quando o fórum realmente começou, foi antes até do fórum de fato existir, o Maia responderia melhor, mas vamos lá. Naquela reunião que eu falei oficial do fórum, salvo engano, foi 2013 em Jequié. 2013 em Jequié. Salvo engano, setembro ou foi outubro, na jornada esportiva da GES em 2013 em Jequié. Mas as reuniões também, salvo engano, aí o Maia tá para responder até melhor, começaram lá em 2008, 2009, né, 2010, por aí assim, né, que eu tenho documentos aqui do fórum que data de reuniões de 2010, 2011, mas então, desde o surgimento do pensamento em criar o fórum até a efetivação do fórum, levou um tempo e, salvo engano, foi em setembro ou outubro de 2013 que o fórum em Jequié, de fato, foi criado, né? Aí você bota aí 2013 a 2018, foram os 5 anos praticamente que o Maia ficou. 2019 o João assume, até 2020 que veio a pandemia, no nosso primeiro evento. Aí na pandemia suspendeu tudo, em 2022 eu assumi. Os avanços, eu digo assim, teve alguns avanços políticos, né, de movimento, que o fórum hoje é um órgão reconhecido politicamente no estado da Bahia, apesar de não ser um ente, um CNPJ, mas é um órgão hoje, junto à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é visto, é um órgão que indiretamente nós realizamos documentos, nós criamos documento, cartas abertas, que chegou ao governador do estado. Estamos à via de uma outra ação junto ao governo do estado da Bahia, para que a gente seja de fato ouvido. Então, uma das demandas é o que de fato a superintendência faz pelo segmento da pessoa com deficiência no estado da Bahia, que está deixando muito a desejar, mas também nós temos como alvo a questão de que o João falou nesse instante. Quando se trata de verba para pessoas com deficiência, o governo entende como gasto. E a gente tem que mudar essa cabeça de que é gasto, que é investimento. Então, assim, esse foi um dos avanços, o fórum, ele ter essa visibilidade política, ele ter essa interlocução com alguns deputados em diversos setores, né, tanto na direita, na esquerda, no centro, na centro-esquerda, na centro-direita, a gente ter essa interlocução direta, principalmente no âmbito estadual, com deputados estaduais da Assembleia Legislativa, em vários segmentos, né, como a gente falou, como o Maia mesmo falou, que durante um tempo o fórum ele foi meio que indiretamente bancado ou apoiado em algumas ações por deputados, né? O outro ponto positivo que eu vejo é de fato essa ampliação. Então, em 5 anos, em 5, 2, 7 e agora 1, 8, que a gente não conta a pandemia como um todo, em 8 anos, praticamente menos de 10 anos, a gente conseguir atingir quase sua totalidade de um estado que tem 417 municípios. Né? Ainda falta muita coisa a ser feita, ainda falta interlocução na área de saúde, na área de educação. A educação vem deixando a desejar, mas nós já interagimos com alguns setores lá da Secretaria de Educação Especial, ao qual o João já fez parte. Né? Tem o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que o Fórum, sempre que pode, através dos seus membros do fórum, dentre eles o Lucas, o João, o próprio Maia, a Gonçala, o Josiel, que são membros aqui, tem outros, mas a gente fala desses mais ativos aqui, que estão no fórum e estão também no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Né? Tem essa reunião que a gente está tentando fazer com o secretário de Justiça e Direitos Humanos e com o governador do estado, né?
Vou dar uma outra ação aqui agora que a gente pode dar pública. A intervenção que a gente fez e até pediu para que isso ficasse em bastidores da nossa companheira que estava precisando de um atendimento lá na cidade dela, que faz parte aqui do fórum, e a gente conseguiu esse atendimento aqui em Salvador. Hoje ela já está encaminhada, já vai fazer o tratamento dela, né? E outras ações que a gente também está tentando, porque não basta só fazer por uma pessoa, a gente tem que fazer por um segmento como um todo. Então, Deixa eu isso vem só abrindo portas. Então, interromper aí. basicamente, isso aí. E eu acho também que tem 3 coisas que o fórum faz e fez, né? Eu acho que o fórum, primeiro, ele se consolidou como um espaço de debate. A gente debate de tudo lá dentro do grupo do WhatsApp. É um espaço de formação, a princípio com as rodas de conversa, né? E um grande espaço de articulação, que é essa parte toda de articulação com o governo, com outras organizações, com diversos entes, né? Eu acho que o fórum tem esse legado aí que a gente já deixa, né? Seu Saturnino. Pronto, boa noite a todos. Boa noite. Saudação aos diretores do grupo, saudação ao Jefferson Pérez, ao Dr. Maia, amigão aí da vida de sempre, e parabenizar pela reunião, parabenizar pelos temas, né, abordados. E eu vou questionar uma colocação do nosso amigo Adailton quanto à Agerba e quanto ao diretor da Agerba, né? Eu fiz serviço social e, quando me formei, eu precisei de um estágio obrigatório, né? E eu fiz estágio no Fórum em Feira de Santana. Inclusive em um setor onde a minha filha, por ser advogada também, ela é uma coordenadora desse setor. Esse setor... Bom, por questão de ética, eu não vou citar qual é, né? Mas, assim, por ela ser advogada, ela não podia atuar na área criminal, entendeu? Ela poderia pegar qualquer vara, menos a área criminal, porque ela trabalha dentro dessa área. Hoje, ela trabalha lá nesse setor, ela é professora na Estácio, ensina direitos penais, né? Por aí vocês tiram mais ou menos uma ideia de onde é esse local. Então, é o seguinte, se ela, como advogada nessa área, ela não pode atuar nessa área, se alguns políticos atuam em alguma área e não pode ter alguns critérios, né, como empregar parentes, tal, não seria o caso de nós fazermos um abaixo-assinado ou alguma coisa requisitando a saída desse cidadão que é diretor da Agerba, uma vez que ele é o detentor dessas empresas de ônibus? Porque supostamente ele estaria favorecendo. Eu, por exemplo, já fiz muitas reclamações na Agerba, mas nunca vi a solução para nada. Então, seria o caso, juridicamente, vocês que têm esse conhecimento, de se pedir um afastamento dele, desse cargo, uma vez que é um órgão público. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Então, eu acho que seria uma hora de nós regaçarmos as mangas e lutarmos nesse propósito, porque isso aí é uma chaga, é uma ferida que afeta a nós diretamente. E nós estamos de braços cruzados. Ele, além de ser empresário, é um setor público e ele faz uso disso aí para se favorecer. Então, eu acho que chegou a hora de nós lutarmos contra isso aí, fazendo uma abaixo-assinado e pedindo o afastamento dele da diretoria dessa função que ele exerce, né? É só isso mesmo. Tem mais alguém, gente? Eu não consegui perceber aqui. Por hora, ninguém. Eu gostaria que vocês, juridicamente, falassem alguma coisa acerca disso. Nós temos essa moral para fazer isso? Qual o caminho para isso? Edmundo, me permita só, talvez... À vontade. Nosso amigo Saturnino, não é isso? Isso.
Olha só, pelo que eu sei, o diretor da Gerba não é o dono dessa empresa, até onde eu sei. Até porque ele teria que se descompatibilizar das empresas para assumir um cargo público que é de dedicação exclusiva. Eu acho que o diretor da Gerba é outra pessoa. Isso não invalida o abaixo-assinado que você está propondo. Eu acho sim que procede a sua ideia, né? Justamente, mas em relação ao descaso das empresas com o pessoal que usa passe. Tá? Agora, o diretor da Gerba não é Carleto, não. O Carleto é dono de várias empresas. E é hoje presidente de um partido, né, do Avante. Ele não está como diretor da Gerba, não. Eu acho que ele se referiu Quem disse que, João? O Carleto, ele era deputado estadual, não sei se Quem ainda disse é. que Carleto é diretor da Gerba? Não, Carleto não. Carleto é um cara altamente milionário, rapaz. Vai ser diretor da É. Gerba. Vai ser diretor da Gerba. Carleto talvez não queira ser nem secretário, vai querer ser diretor da Gerba. Ele não quis nem se continuar como deputado, botou o sobrinho. Deputado federal ele era. É. O cara rico, o cara dono das empresas da Bahia quase todas. A informação que eu tenho é essa, é que o diretor da Gerba é também dono das empresas, pelo menos aqui Desculpa da eu Bahia. interromper vocês, a Dailton falando, mas só que realmente isso aí é um monopólio. Por que eu digo isso? Porque ele, seja lá o Roberto Carleto ou outro que seja dono de empresa, não pode. Quer dizer, eu que sou um pouco leigo, eu entendo assim, pela lei, não pode. Concordam comigo? Não pode o quê? Ser presidente da Gerba. Mas não é não, rapaz. Você está equivocado. Carleto não é Ele presidente da Gerba. Não. Carleto é um cara milionário, vai ser diretor de Gerba para ganhar dono de algumas empresas. 5 mil reais, pô. Dono das empresas eu sei que ele é. Mas diretor da Gerba não. O Carleto, não sei nem se ele quer ser secretário, imagine diretor da Gerba. Porque antigamente tinha um que era diretor da Gerba que chamava Eduardo Pessoa. Que já saiu. Hã? Você é dono de que empresa? Não, esse não era dono, não. Esse era diretor da Gerba, Eduardo Pessoa. Era. Você está equivocado. Esse Carlito não é da Gerba, não. Boa noite. Boa noite. E eu acho que a principal questão aí não é quem é que é diretor, é presidente ou não é. Eu acho que o problema não está nisso. O problema está no entendimento que a Gerba tem em relação ao atendimento das pessoas com deficiência, que independe de quem está lá. A questão é o seguinte. E assim, Fala, Maia. Eu acho o seguinte, eu acho que na minha gestão de presidente do COED, eu tive várias conversas com diversos diretores da Gerba. Existe Eurico, que é um coordenador de fiscalização, e Eurico tem nos ajudado muito. O problema, um dos grandes problemas que a gente tem hoje diante do passe livre, que é a questão do acompanhante, que às vezes a empresa cria problema para não levar a pessoa com acompanhante, sem acompanhante. Ô, gente, licença aí, Maia. Tem alguém com o microfone aberto que está com som de fundo aí. Está atrapalhando um pouco. Se puder fechar, não sei quem é. E também o grande problema hoje é a pessoa que mora numa cidade que não tem rodoviária, que ele não consegue pegar o transporte porque ele não consegue marcar sua passagem. Qual é a briga do COED para que essas pessoas usem o seu passe para ter benefício do transporte? Aí, aquela história, a gente vai falar para a gente o seguinte, que as empresas dizem o seguinte, mas a empresa está em trânsito, se já tem alguém lá, já tem alguém já dentro do ônibus, né? Do ônibus. Já com passagem marcada. Abre-se uma exceção para as pessoas. Quem está no interior, na roça, tá na cidade que não tem rodoviária, tem dificuldade de marcar passagem. Não consegue marcar. O carro tem trânsito. Então, a gente uma luta constante que a gente tem com a Gerba
dos terminais rodoviários, que às vezes não é acessível, de feiramento também não é acessível. Já tive problema com a Gerba com isso. O Conselho de Feira chamou a Gerba para uma conversa. O presidente já chamou também o gerente aqui da Cidade do Sol. Então, é isso que acontece. Às vezes a gente age, num determinado momento, muda. Depois, bota tudo como Dante. Não sei se eles mudam de funcionário, não preparam os funcionários para atender pessoa com deficiência, porque constantemente, a mesma empresa que a gente trabalha hoje, que resolve tudo, porque aquela mesma empresa volta a ter problemas de novo com a pessoa com deficiência. Então, é uma luta constante dentro da Gerba. Já chamamos o diretor para uma conversa, nunca teve lá no Conselho, mas chamamos 2 vezes. Agora, na retomada agora dos trabalhos agora, se eles não nos atender, vamos lá para o Ministério Público. Já está tudo certo para fazer essa encaminhação, esse caminhamento, porque não dá para viver dessa forma, entendeu? E de buscar uma solução para a pessoa com deficiência dentro do transporte, que é o direito dele, entendeu? E ele não tem esse direito. Certo. Eu chamei os colegas para fazer, ir para a Gerba, para acampar na Gerba, porque o índio é o seguinte, quando ele precisa quer resolver uma coisa, ele muda para lá, com o índio, com a criança, com a gestante, com a lactante, todo mundo vai para lá e resolve. Eu chamei os colegas, eu não tenho passe livre, mas eu chamei os colegas para ir para dar apoio, a gente já acampava na Gerba, só sair de lá com tudo resolvido. Os colegas não quis sair do seu conforto para passar por essa peregrinação, por esse purgatório. Então, Eu acho que o seu Saturnino pediu de novo. Não. Tranquilo. Tô só Então ouvindo a mão Ed. ficou suspensa aí. Ué, Diga. Só dizendo a Maia, eu também não tenho passe livre, não. Tô querendo fazer agora, mas não tenho também, não, viu? E a gente brigou na época pelo passe livre dentro do conselho. Então, assim, respondendo ao Saturnino aí também, eu acho assim, que precisamos fazer algumas frentes. Pronto. Essa é uma frente, Lucas Teles está aqui na sala, está ouvindo, que é o coordenador da área de políticas públicas, né? A gente vai pensar em fazer um documento, acho que a gente tem que documentar tudo, né? Até municiar o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência também desse documento, como a gente fez com o outro, né? Perfeito. E convocar a Gerba para uma reunião ampla, como a gente fez uma vez, que foi um outro ganho nosso, né? Quando a gente fez uma vez a respeito da Secretaria de Educação e o Centro de Apoio Pedagógico ao deficiente visual daqui da capital, né? Tinha uma conversa aí, muda, não muda, faz, não faz, e a gente chamou no eixo lá, o fórum participou, através que foi Edmundo que foi, com o pessoal do conselho. Chegou lá, apareceu aquele veja bem grande, não é nada disso, vocês estavam sabendo. E a verdade é que o CAP está lá bem guardadinho no local que é dele, que foi uma luta para conquistar. Então a gente pode fazer a mesma coisa com a Gerba. Nesse primeiro momento, essa convocação para uma conversa mais ampla, incluindo até o próprio fórum, com seus membros, e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e depois o Ministério Público. E aí... Então, no caso, Jefferson, licença, primeiramente a gente tem que saber de cara, como eu falei que era o tal do Ronaldo Carleto, que é presidente da Gerba, mas não é, a gente tem que descobrir quem é o presidente. Isso não é difícil, no caso. não. Isso não é difícil, não. Não é necessário o presidente em si, Adailson, desculpe lhe cortar aí, a Jefferson. A gente, é o que o Jefferson tá dizendo, fazer esse documento que eu já venho catalogando algumas informações ao longo desses últimos tempos e buscar essa reunião. E, inclusive, vou providenciar para que a OAB também se faça presente nessa reunião. Oi, Edmundo. Oi, tô ouvindo. Você que é o mediador aí da reunião, eu quero lhe pedir licença, eu não posso, eu vou ter que me afastar para tratar de um assunto extremamente particular, viu? Certo, ok. Quero agradecer a vocês pela atenção, pelo convite.
parabenizar ao nosso coordenador geral, Jefferson Teles, pela condução do fórum, por vocês, coordenadores, também ter dado muito aí por esse fórum. Esse fórum hoje tem outra cara. A gente fica feliz com isso, porque a gente queria isso, que o fórum tomasse esse rumo que tomou, está tomando, né? O fórum não pode acabar. O fórum é uma ferramenta muito grande e precisa ter, aqui dentro do fórum, os 417 municípios, para a gente poder cada vez mais interagir, trocar ideias e como Vanusa mesmo grita lá no município dela, grita para que a gente vê ela realmente bradando, e é uma verdade, e que todos possam fazer isso quando houver necessidade de gritar por falta das políticas públicas. A gente sabe que falta muito, né? Falta tudo. Uma fartura muito grande. Então, agradeço a todos, um abraço a todos e todas. Dizer que, dependendo de mim, para qualquer coisa para colaborar com o fórum. Um abraço, Reinaldo, presente. Né? Obrigado, Adailton. Um abraço, meu irmão. Viu? Ok, Maio, obrigado. Estamos aí. Valeu, Reinaldo. Pela presença aí, viu? Edmundo. Sim, Obrigado, Maio. Eu Eu ainda tenho uma pequena fala. Edmundo, só um minutinho. Peraí. Deixa mais se despedir aqui, gente. Agradecer a doutora Vânia por essa altivez, né, por esse brilhantismo. Está sempre aí trazendo para o fórum rodas de conversas valiosas, que nós aprendemos muito. Doutora Vânia, meu abraço, muito obrigado por tudo, viu? Por nada, obrigado Maia, também, Reinaldo Maia, pela sua obrigado, presença. Rita Ribeiro, pela sua também amizade. Muita valia as suas uma informações. mulher determinada também na caminhada da luta por pessoa com deficiência. Esse fórum tem muita gente boa aí, muito líder aí que pode encampar uma caminhada, uma briga no bom sentido, para que as políticas públicas venham consolidar a pessoa com deficiência. Todos seus alunos, Maia. Diz que o governo agora faz ela de pressão. Se você não botar a pressão, ela não vai, viu? O mestre é você, nós somos alunos. Edmundo, eu queria... Eu vi na ordem que quem pediu, acho que foi João, né? Diga, João. Na verdade, sim, eu também estou com o meu horário estourado, eu estou ainda alguma coisa para fazer agora à noite, de trabalho, e gostaria de pedir licença. Okay. Agradecer ao fórum, né, pela oportunidade de estar com vocês e fazer minhas as palavras de Maia sem tirar uma vírgula. E torço pelo sucesso do fórum e que cada um aqui se sinta realmente fórum, não apenas um participante, mas que vista realmente a camisa do fórum, o escudo do fórum, e lute no seu município, traga para aqui para o fórum as suas necessidades de seus municípios e me coloque à disposição de todos aqui. Quero parabenizar a coordenação, todos os coordenadores, sem citar nomes para não cometer injustiça, e todos fazem parte desse grupo, tá bom? Um grande abraço a todos, sucesso, e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Obrigado, João. Também por ter aceito. Obrigado pela oportunidade por ter de estar aceito com o vocês. convite. E foi um prazer muito grande estar com vocês. Viu? Até breve. Obrigado. Tem mais alguém? Ah, sim, acho que o Saturnino pediu, não é? Pronto, eu ia falar ainda do mesmo assunto. Com equívoco ou sem equívoco, seria bom se dar uma analisada, uma pesquisada nisso aí, para ver quem é realmente o diretor da AGEBA e se não é ele proprietário de empresas de ônibus, porque aí é uma divergência, né? Certo. Então, seria bom pesquisar isso aí, levar para o grupo, para ver se a gente consegue fazer um movimento em que todo mundo assine, a fim de benefícios. Então, seria muito interessante. Certo. Vanusa pediu para falar. Me ouvem? E mais alguém? Vanusa? Tá abrindo o microfone. Vanusa? A gente não tá te ouvindo não, Vanusa. Saiu, Ela saiu. Acho que mais alguém levantou a mão, mas eu não consegui perceber quem foi, não. Na verdade, continua levantada a mão de Adailton. Não sei se ele tornou a... Não, acho que ele não baixou a mão. Ah, então... É porque quando uma pessoa baixa, se outra tiver com a mão levantada, ele fala que tem essa pessoa e mais outra pessoa com a mão levantada. Isso. Ah, entendi. Então é isso. Acho que não temos mais perguntas.
Agradecemos desde já a presença de todos os nossos palestrantes, os ex-coordenadores, o atual coordenador. Ô, licença, Edmundo Xavier. Diga. Por exemplo, na assinatura da abaixo assinado, eu concordo, eu assino também, entendeu? Porque não estou Certo. aqui, que eu ouvi falar na época, não é agora não, antes, né, que era Eduardo Pessoa, que era o diretor da Gerba. Aí, como mudou o governo, né, aí entrou esse outro, que eu fiquei na dúvida se é Ronaldo Carleto ou se não é, mas de qualquer maneira, vamos pesquisar e a gente, se caso for ele mesmo, a gente fazer um abaixo assinado e tirar ele, porque não pode, dono de Ok. empresa, ser diretor. Uhum. Certo. Tá com... Eu levantei a mão, posso? Eu vi. E eu Pode. quero agradecer e a todos um abraço, boa noite. Boa noite, Adailton. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu quero agradecer ao coordenador geral Jefferson Teles por ter aceito esse convite de estar aqui compartilhando com todos nós, e também quero agradecer a todos que se fizeram presente nessa roda de conversa, que tivemos vários participantes, que é a primeira vez, e espero encontrar todos vocês na próxima roda de conversa, que será dia 25 de março, ok? Ok. Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade das pessoas de estar até essas horas, e dia 25 de março estaremos com mais uma roda de conversa do Fórum Baiano de Pessoas Cegas e Baixa Visão. Boa noite. Também quero agradecer ao nosso coordenador pela participação, todos os presentes que ficaram até esse momento. Essa fala foi de muita importância para nós, tiramos algumas dúvidas. Espero todos também na próxima roda de conversa, no dia 25. Ok? Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Saindo aqui também, agradecendo a todos. Gratidão pela reunião, foi muito produtiva, viu? Obrigado, Satur. É isso. Agradecer. Deixa eu falar. Ah, tá. Diga. Não, só isso. Aqui se faz presente também